Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na nossa queridíssima Bodega do Sertão. E hoje num cenário novo, nós estamos diferentes aqui hoje, né? Um negócio gostoso. Recebendo, e tinha que ser um cenário com verde atrás, porque nós estamos recebendo o nosso querido amigo Alder Flores, que é ambientalista. E ele, engenheiro ambientalista, um cara que já fez miséria nesse estado por aí afora e vai continuar fazendo, tenho certeza disso. Alder, como vai você? Boa tarde, Geraldo. Tudo bom? É um prazer estar com você aqui. Novo cenário, novas emoções. Não. É um prazer. Prazer é meu recebê-lo. Me diga uma coisa, para os ambientalistas, o que é essa coisa dessa chuva incrível, incessante que está acontecendo há mais de um mês e meio que está acontecendo? Eu tenho observado nos noticiários, né? E algumas colocações de alguns meteorologistas aqui do nosso estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente, que tem um corpo muito competente, e tem falado sobre alguns fenômenos meteorológicos que já eram previsíveis, né, que ocorresse nessa região do Nordeste, talvez não com essa intensidade, mas que já era previsto de algum tempo que ocorresse essas altas precipitações e constantes. Perfeito. Pluviométricas no nosso estado, que por um lado ela traz uma certa satisfação, não tenha dúvida, ao sertanejo, a cidade, aos locais mais secos. Por outro lado, traz também a preocupação pelos riscos de enchentes que têm ocorrido em vários municípios. Muitas delas são ações naturais e muitas delas são ações antrópicas, né, que o próprio homem provoca a situação que contribui para que ocorra essas catástrofes naturais, em tese. Porque às vezes elas são provocadas pelo próprio homem. Perfeitamente. Né? Mas o que eu quero ir mais profundo é exatamente nisso. Por exemplo, agora você sabe que volta e meia eu estou viajando ali para aquela região de Gravatá, Caruaru, etc., que é uma região belíssima. Mas você passava tudo seco, os açudes secos, a vegetação está linda agora, toda verde, os açudes todos cheios. Então, de uma certa forma, contribui para o meio ambiente. Sim, exato, porque um dos recursos naturais que mais contribui para o ser humano é a água. É a água, não é verdade? Sem água você tem vários problemas, né? Sem a escassez da água. O problema que eu vejo é que essa abundância de água, ela além de trazer esse benefício, né? Ela precisa ser melhor aproveitada. Não tenha dúvida. Deveria existir alguns programas, alguns projetos que você não deixasse que essa água se esvaísse para o mar totalmente. Houvesse alguns reaproveitamentos através de barragem, através de desvios, né, de drenagem para algum sistema de captação, que você armazenasse essa água com um período de seca, você pudesse reaproveitar. Evidentemente, isso é através de um processo de planejamento estratégico. Muito bem. Que não acontece. Exatamente. Mas deveria acontecer. Por outro lado, algumas situações que nós vemos em nosso estado com relação a enchentes, elas são previsíveis, isso é recorrente, isso não é de agora, vem de muito tempo, e que os governantes precisam, de uma vez por outra, implantar medidas preventivas, tá certo? A curto, médio e longo prazo. Perfeito. Para que quando ocorra uma situação dessa natureza, as mesmas situações de risco, de problemas que nós estamos acostumados a ver, não ocorra novamente.
porque isso já é um ciclo Não tenha vicioso. dúvida. Não. Você vê, inclusive, o seguinte, no caso lá daquela barreira, daquela coisa que estourou, que levou lama pro mar. Lá em Minas Gerais? Em Minas Gerais. Sim, previsível. Imprevisível, absolutamente imprevisível. Mas não, ao contrário, previsível. Lá, no caso, previsível. Agora, você veja uma outra coisa que eu digo muito aqui, e você sabe disso. Nós temos, se não me engano, 79 áreas de risco em Maceió, não é isso? Aproximadamente. Aproximadamente. Por que não se faz um trabalho preventivo com antecedência, se já sabe que no ano seguinte vai acontecer a mesma coisa? Me conta, Alda. Exato, isso é uma questão de governo. A gente acompanha, hoje em dia, felizmente, tem a mídia, né? O Facebook, o WhatsApp, Exato. essas mídias. A gente via as pessoas se manifestando sobre um possível desmoronamento, uma área de risco ali, uma área de risco em outro local, uma árvore que estava com estado fitossanitário deficiente, que poderia tombar, Perfeito. como tombou várias. Exatamente. Inclusive tombou uma árvore centenária recentemente. Quer dizer, você sobe a ladeira da rodoviária velha ou da rodoviária nova, você vê várias árvores, elas estão prestes a cair. Então, faz a supressão, planta outra em outro local. Mas é preciso que haja as ações preventivas. Para isso é que se existem os estudos de risco e os planos de contingência. É necessário que haja preventivamente para não agir corretivamente. Exatamente. Mas, infelizmente, a situação ela continua... Mas são situações que podem realmente minimizar os efeitos no ano seguinte, se durante a época, por exemplo, de verão, de tudo, determinadas obras sejam feitas? Exatamente. Pode fazer? Pode, claro que Claro se que pode. pode. Né? Hoje a engenharia permite muitas obras, tá certo? Muito manejo de várias áreas, existe tecnologia para contenção de encosta, para minimização de processos erosivos, né? Existe tecnologia. O importante é que o Estado, eu falo Estado, município, Estado, União, ajam conjuntamente com ações preventivas, com plano de contingência, com simulações Perfeito. de ações de altas precipitações pluviométricas, que as pessoas, que o município e o Estado não deixem as pessoas ocuparem as áreas de risco e que seja uma ação mesmo coercitiva. Nós vemos aqui na ladeira leste-oeste uma série de casas que elas estão prestes a caírem. Exatamente. Além do mais, os esgotos dessas casas, eles são direcionados por tubulação para a encosta. E aquilo vai favorecendo o processo erosivo, que eu vou molhando. E há uma certa instabilidade. E ocorrendo essa precipitação pluviométrica em maior volume, essa terra vai ceder. Claro. E, consequentemente, aquelas residências, que se pode chamar de residências, estão nessa área já de declividade, onde existe um certo processo erosivo, a tendência é aquilo a cair. Agora me conta uma coisa, você foi secretário de Meio Ambiente até o final do ano passado, de Marechal Deodoro. Com muito prazer. Exatamente, eu sei disso e fez um belíssimo trabalho lá. Mas Marechal Deodoro teve um problema seríssimo agora também com essas enchentes. Foi inundada. Aquilo era previsível? Era. Por quê? Era previsível. Me conta. Porque Marechal Deodoro e alguns bairros estão ao nível da lagoa. Certo. Tá certo? Então, havendo uma vazão maior das águas dos rios, do aporte do oceano, com a precipitação pluviométrica, a tendência é que essa água tende a se espalhar na região da ilha. Perfeito. Principalmente na ilha de Santa Rita, que é uma área que tem um lençol freático muito superficial, com 1,5 metro ali você tem água. Isso. Tá certo? E daí então há essa vulnerabilidade para que ocorra essas situações. Olha, chegando coisa boa aqui só falta você dizer o que quer tomar. Eu gostaria muito de uma cachaçinha. Olha aí, então eu vou lhe sugerir uma caraçuípe aí. Tomarei com meu amigo Renato Coutinho, tomarei com o maior prazer. Exatamente, vamos lá. Então veja só, então o que acontece? Eu estive lá, eu tenho residência, eu tenho casa em Marechal, eu estive passando ali pela Barra Nova e eu vi, eu imagino que com trabalho, com planejamento, com união dos esforços entre a União, o Estado e o município, poderia se levantar o grade daquela lagoa. Pronto, eu ia lhe perguntar isso, aqui é uma espécie de murada. Uma espécie de amurada. De murada, tá certo? Como existe em vários locais do Brasil e do mundo. Exatamente. Tá certo?
fazer, como se diz o matuto, na beirada. É verdade. Entendeu? Você me fez ter saudade. Pois é. Sabe né? de quê? É. Da velha praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Sim, ali no que Flamengo. tinha aquela famosa mureta. Aquela mureta. Não é? Ainda hoje tem Copacabana, né? Copacabana, não sei se Não, Copacabana ainda tem. Tem. É? Então o que acontece? Você poderia levantar aquele grade, mas uma coisa trabalhada, um projeto bem feito, com o aval dos órgãos ambientais, Lógico. com o aval do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, para que esse trabalho fosse feito e você levantasse naquelas regiões mais baixas, né, onde o nível da lagoa mesmo o nível do solo, das ruas, tá? Daqueles bairros periféricos, e pudesse levantar um estudo programado, projetado com especialistas em meteorologia, em geologia, em hidrografia, pessoal capacitado, para que fizesse esse estudo e daí então conseguisse as licenças ambientais para que se levantasse aquela área do entorno da lagoa. Por quê? Na verdade, as pessoas podem até me criticar, mas no meu entendimento, o ser que deve ser mais protegido no meio ambiente é o ser humano. Não tenha dúvida, é ele que tem que ser. Entendeu? Se ele não for protegido, quem é que vai ser? Então, porque o crime de poluição ele é agravado quando atinge o ser humano. Com certeza. Não é quando atinge esse ou aquele. Com certeza. Tá certo? Com certeza. Então é o homem que deve ser mais protegido. É verdade. E existem Vamos fazer obras de contenção. Vamos né? aproveitar o intervalo comercial. Vamos tomar uma. Vamos lá, tomar uma. Com certeza. Vamos brindar. Com certeza. Né? Vamos Prazer. comer um negocinho aqui. Eu vou lembrar vocês do Light Steel Frame, que você já conhece, né? Esse processo maravilhoso de construção. Liga para o engenheiro Eurico Tenório, que você vai ver que maravilha que é. Vou lembrar que a Ecoprime, ali na Deputado Zé Laje, lava o seu carro com meio litro de água e ele fica absolutamente perfeito. Né? Vamos lembrar você da Al Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás encanado, ali também no Passeio Estela Maris, facílimo de você encontrar. Vamos lembrar que nós estamos na Bodega do Sertão, essa maravilha gastronômica, esse ícone da gastronomia em Alagoas, e que de 15 em 15 dias a gente está também no Filé do Zezé, outro ícone gastronômico, sem dúvida alguma. E o nosso Almoçando com a Notícia, com a parceria incrível com o buffet Taça de Cristal, agora em nova sede, ali na rua principal de Murilópolis, 542, não é isso? 542. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Você abriria sua vida para qualquer pessoa? Mostraria suas fotos íntimas, seus arquivos pessoais, seus e-mails, os documentos da empresa? Divulgaria seus gostos e preferências? Não? Então escolha bem quem vai cuidar do seu computador. Manutenção Express. Nós garantimos a sua privacidade. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Eu considero um dos maiores ambientalistas desse país, porque ele é um estudioso. E quando o ambientalista é estudioso, ele vai para uma categoria completamente diferente. Ele quer exatamente o bem-querer da população. Claro. Não é verdade? Por exemplo, eu queria perguntar a você, até que ponto as pessoas já chegaram a um ponto em que a gestão ambiental ela é bem produzida ou não? Como está, por exemplo, a gestão ambiental no estado de Alagoas? Bem,
Na verdade, eu vejo duas situações. Na verdade, as pessoas que trabalham ou trabalhavam com o meio ambiente durante várias décadas, eu digo isso porque não se faz o profissional de meio ambiente em uma gestão governamental. Não se faz. Tá certo? É preciso que, eu sou partidário para que o governo do estado de Alagoas promova um concurso para o Instituto de Meio Ambiente. Porque é o órgão da mais alta responsabilidade. Sem dúvida. Tá certo? Que precisa ter um quadro de pessoas efetivas, não somente cargo de pessoas comissionadas. Por quê? Na hora que um técnico é nomeado em comissão para exercer tal cargo, em tal área, e ele começa a se enfronhar, a começar a entender a dinâmica dos ecossistemas ambientais, de conhecer os processos, os projetos de controle ambiental, ter a vivência, a prática, não o achismo. Claro, a prática, claro. Tá? A experiência, a capacitação técnica, ele sai. Tem que ser profissional. O cara sai. Aí o governo brigou com o deputado, tira aquele ramo do governo, tá lá e vai entrar outro. E o cara vai sem saber do nada. Então é preciso que haja algum concurso. Na minha época, que eu estava dentro do IMA, nós tínhamos uma equipe que estava lá 10, 15 anos. Conhecia o assunto. Conhecia o assunto, tá certo? Hoje em dia, apesar dos esforços que a gente tem notado, é necessário que o governo faça concurso. Porque a atual gestão do IMA, muito bem conduzida pelo Gustavo, tá certo? Mas a gente nota sempre que há uma mudança. Entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. E aquele que estava lá, ele estava começando a captar as coisas. A captar as coisas, Perfeito. na verdade? Perfeito. Isso se aplica aos demais órgãos Lógico. do Estado, tá certo? A Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, muito bem conduzida pelo Alexandre, um rapaz esforçado, Isso. dedicado, tal, mas quase 100% Bom, eu comissionado. perguntaria a você, não existe ainda a necessidade de um planejamento estratégico para o meio ambiente, Claro. para a gestão ambiental? Existe. Não é esse o problema? É esse o problema. Existe a necessidade de que o governo faça um planejamento estratégico que inicie da parte administrativa, estrutural, para partir para a parte técnica das ações efetivas de controle, proteção, prevenção ambiental. Exatamente. Porque o meio ambiente é muito vasto. Muito. É uma equipe muito disciplinar. É. E, hoje em dia, as empresas, por terem mais condições financeiras e estruturais, treinam, capacitam melhores os seus técnicos do que os técnicos do Estado. Aí os dois se encontram Aí e não se encontram bem. Aí não se encontram bem. Claro. Entendeu? Claro. Porque Esse é um problema não se sério. encontram bem, porque o cara vem com uma bagagem muito Com certeza. grande. E o outro tá ali, naquele negocinho, é um cara que tá ali, mal remunerado. E é um choque. E é um choque. Tá? E é um choque. Muito bem. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quais seriam as principais coisas que você proporia, como técnico de meio ambiente que você é, para que esse planejamento estratégico começasse a existir? Quais são os principais pontos dentro de Alagoas? Olha, no meu modesto modo de entender, a questão ambiental em Alagoas não é industrial, Certo. é urbana. Perfeito. Por várias situações. Já concordo com você Tá de certo? cara. Ela é urbana. É verdade. Porque a poluição urbana ela é difusa. A poluição industrial é pontual. E as indústrias buscam cada dia mais as suas certificações. Tem pessoal técnico mais qualificado do que tem o Estado. Muito bem. Na grande maioria das vezes. Muito bem. E o controle ambiental dentro da indústria é mais fácil. É muito mais fácil você conduzir, controlar, Porque ela é minimizar, pontual. Porque ela é pontual. Perfeito. E qual é a grande indústria do Estado de Alagoas? Qual é? Muito poucas. A Braskem, Exatamente. que tem um processo de fabricação Perfeito. mais complicado, que pouca gente conhece aquela planta. Exatamente. Pouca gente do Estado que trabalha em meio ambiente consegue ler a planta da Braskem. Exatamente. Consegue exatamente. ler a planta da Petrobras. É. Diferentemente de uma planta de usina de açúcar, que é muito simples. É verdade. A cana entra aqui, sai a vinhaça, mas uma planta química, cloroquímica, pouca gente conhece. Mas os técnicos que trabalham lá conhecem e a empresa busca certificações, tem competitividade no mercado internacional que requer alguns requisitos, tá ok? Então, esse não é um Muito problema. O problema é o risco ambiental que ela causa,
que ela causou e sempre causa naquele local. Tudo bem. Pela potencialidade de poluição que ela tem. Mas Agora, e o risco ambiental provocado pela própria sociedade, que é o outro lado que você ia se referir, tenho certeza. você pega os boletins de balneabilidade de praia, você vê nossas praias, na sua grande maioria, fora dos padrões. Isso. Pontos. Não vou citar nome de algumas cidades, Claro. para não ser indelicado. Mas eu fiz um trabalho sobre as condições das praias do estado de Alagoas, há uns 6 anos atrás, baseado em dados de analíticos emitidos pelo IMA, e é uma coisa que você fica alarmado. É verdade. Em cidades altamente turísticas do nosso estado. Exatamente. Falado no mundo inteiro. Exatamente. Mas a praia passa 90% do ano para o banho. É. Então, o esgotamento sanitário, o saneamento básico... Eu só quero abrir um parênteses. Eu fiquei envergonhado quando vi uma entrevista dada por um turista, 2 ou 3 turistas essa semana aqui. Aham. Tá certo, a gente está em época de chuva. Sim. Certo? Mas chuva não quer dizer nada a ver com o lixo. Não. As praias estavam lixo puro. Lixo puro. Eu pensei em vir para Alagoas para curtir as praias de Alagoas, ainda que o tempo esteja ruim, mas por que esse lixo na praia? É um fator que deve ser avaliado, analisado. Eu tenho certeza, eu fui partícipe disso, que o poder público não joga lixo dentro da galeria. Não, claro que não. Não joga. Claro que não. Quem joga são as pessoas. Não tenha dúvida. Correto? Então, se você joga lixo nessas galerias, vai chegar no mar. Vai chegar na lagoa. Vai chegar nesse ou naquele recurso hídrico. Perfeito. Recentemente eu vi a Praia da Avenida, era um mar de lixo, pelo Salgadinho, tá certo? As pessoas viram colchão, pneu, guarda-roupa, geladeira, por favor. Com certeza. Quer dizer, e aqui, em alguns lugares aqui na praia de Cruz das Almas, da mesma forma. É verdade. Então, a questão do saneamento, da educação ambiental, são fatores primordiais que o Estado deve combater. Educação ambiental deve ser matéria da escola primária? Deveria ser constante. Claro que sim. Constante. Não é Do somente, básico, inclusive. não é somente dia da árvore, Não. dia do meio ambiente, dia da água, aí Não. você vê os órgãos, um aglomerado de ações, Deveria de ser gincana. matéria. Matéria. E deveria ser uma coisa rotineira, Perfeito. né? Mas infelizmente não é. Então o que eu vejo assim, Geraldo, na minha ótica, o Estado, quando eu era do IMA, e o IMA tinha um convênio com a GTZ, a entidade alemã de cooperação técnica, nós tínhamos chamados workshops. Exato. Reunir os técnicos do IMA Perfeitamente. e mais algumas comunidades e mais algumas pessoas de certas áreas de atuação no Estado e faríamos vamos discutir. E faríamos nos trancarmos no hotel, no auditório e jogávamos uma tempestade de ideias, cada um falando. E depois daquilo ia formando, ia agrupando por ações. Ações dessa, e daí tirasse um documento que a gente trabalhava nesse planejamento. Muito bem. Tá certo? Mas isso eu nunca mais vi mais. Era uma sugestão que os órgãos ambientais, no Estado, principalmente, o município, né? A questão ambiental, para mim, no meu entendimento, ele é apartidária. Tá Tem certo? que ser. Tem que ser apartidária. Então, junta a CIA, os técnicos do IBAMA, os técnicos do IMA, os técnicos da Prefeitura da Secretaria de Meio Ambiente, alguns órgãos afins. E daí, então, se discutiria um planejamento estratégico para Maceió, para o estado de Alagoas. Muito bem. Que tem que começar logo. Por exemplo, Não é? nós estamos vendo a implantação de prédios aqui no litoral norte. Ora, se eu pego do Parque Shopping até Ipioca, que é o limite de Maceió, os ecossistemas são semelhantes. Aí você faz um EIA-RIMA para um prédio numa esquina, faz outro EIA-RIMA para outro prédio na outra esquina, vamos fazer o EIA-RIMA estratégico de toda a região, já tem as restrições. Já vale para todo mundo, já tem vale as orientações. E acabou. Muito menos custo. Muito inclusive. menos custo para todo mundo. Exatamente. E você não ficava com aquela briga Claro, em glória claro. entre o Ministério Estadual, o Ministério Público Federal, o IMA, o IBAMA, a Secretaria de Cultura. Exatamente. Então acaba com isso. É verdade. Entendeu? Eu acho também. É um planejamento estratégico do Estado. O IFAM, porque todo lugar do Brasil, de Alagoas, tem um pré-histórico. Aí você tem que pedir o IFAM, um dado para o histórico ver se ali tinha um sítio pré-histórico, arqueológico, e aí passa 8 meses para sair uma autorização. Você fala no IFAM, por exemplo, favor. isso me faz lembrar o centro de Maceió, com esses prédios maravilhosos Sim. que estão aí, tombados para quê? Para nada, tudo largado às praias. Isso não contribui para um mau meio ambiente? Exatamente. Não contribui? Exatamente. Também? Não basta você criar, basta você preservar e usar. E usar. Exatamente. Preservar e usar. É verdade. Da condição da população usufruir. É verdade. Mas não é isso. Então o que acontece?
Não sou contra. Você está se aposentando. E graças a Deus. E vai fazer consultoria de meio ambiente, sem dúvida alguma. Exatamente. Não vai? Eu vou terminar de escrever alguns livros aí, que Isso árvore eu já plantei. Importante. Árvore eu já plantei. Filhos eu já tive, um macho e uma fêmea. Pronto. Mulheres já tive tantas que já perdi a conta. Agora vou descansar, entendeu? É verdade. Vou descansar, vou escrever. É verdade. Vou Não, fazer mas um vai trabalho. contribuir. Vou contribuir, né? pelo que aprendi a vida inteira, E né? tem que contribuir, não é, meu dou uma amigo? palestra aqui, ainda ontem dei uma palestra numa atividade industrial. E aí vou levando. Agora me conta vida. uma coisa. E o cimento, hein? A nossa querida fábrica tá de cimento. produzindo a todo vapor. Zumbi. Produzindo a todo Agora aqui vapor. para nós que ninguém nos ouça, foram tomados todos os cuidados relativos ao meio ambiente naquela indústria? Exatamente, com Foram? certeza, exatamente. Claro que sim. Claro que sim. Uma indústria que usa muita água. Água, aí o nosso cimento não tem forno, não tem clinker, tá? Não temos, é um cimento que já vem quase pronto, quase que uma mistura. Nós estamos devendo fazer eu vou acabar essa chuva, né? Acabar essa chuva, nós vamos lá, será um prazer recebê-lo Não é? lá. Fazer um Nosso trabalho diretor lá, lá. o Carlos, já se mostrou disponível também para que você vá lá com sua equipe, para observar o processo. Com certeza. E ver como a gente trabalha Fazer lá. um programa diferente lá dentro. Diferente lá dentro. Não é? Como a gente fez no antigo, Isso. no aterro sanitário. É verdade, naquela época, né? é verdade. O velho aterro sanitário, já velho. Já velho, já foi em 2010, né? É. Já estamos com 7 anos de... Mas a propósito disso, está funcionando? Perfeitamente. Então mantiveram a coisa? Eu imagino que foi uma obra que, no meu entendimento, para Maceió, foi uma das grandes obras daquela gestão municipal. É uma pena que não tenha se dado o devido valor. Com o encerramento do lixão aqui na Cruz das Almas, você observa o desenvolvimento que aquela região teve. Parque shopping, prédios, casas comerciais, condomínios residenciais, abertura de novas vias. Tudo isso se deu em função do encerramento daquele lixão. É verdade. E a propósito do encerramento do lixão, até para a gente terminar isso aqui por uma questão de curiosidade, o chorume, ou sei lá o quê, a infiltração que houve naquele solo e que demora anos, ela chega a abalar construções ou coisa parecida no local? Ou tem que ser monitorada assim? Não, ele continua sendo monitorado. O chorume ele é diretamente proporcional à disposição de lixo e à precipitação pluviométrica. Certo. Como lá não se coloca lixo há mais de 10 anos, perfeito, evidentemente aquela massa já está se degradando. E os monitoramentos que estão sendo feitos não têm acusado nada. A questão também do gás, minha preocupação não era nem o chorume, era gás. Exatamente. Mas por ser uma área aberta, um lixão aberto, muitos gases eles foram para a atmosfera, né? E o resto que tem lá é muito pouco. Tanto é que foi feito um estudo para utilizar aquele gás e ele era tão pouco e tão pobre que não deu condição. Meu querido Alder Flores, não nos abandone. Não, porque o meu público telespectador gosta de você e gosta de saber da evolução das coisas e, sobretudo, das suas críticas altamente construtivas. Isso é o mais importante de tudo, né? Claro, aqui, esse é um programa onde que você conhece há tantos anos, você frequenta há tantos anos e sempre podendo fazer suas críticas. Agora, elas sempre são construtivas, o que é o mais importante. Baseadas no Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado mesmo. Tintim, um Caraçuípe. Um abraço. Olha aí. Muito bem, gente. Muito obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E aguarde, porque vem coisa boa por aí. Ele mandou dizer que quer, então os nossos encontros estão marcados. É ele que manda. Vamos lá, gente. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo.
crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.